Você conseguiria viver trancado num prédio com mais de 40 andares, sem varanda, com corredores escuros, centenas de câmeras e milhares de vizinhos que você nunca viu? E se eu te dissesse que isso não é ficção científica, é realidade? Uma realidade sufocante, silenciosa e cheia de regras, no meio da Rússia, que inclusive foi apelidado de formigueiro humano, não só pelo tamanho, mas pela forma como as pessoas vivem lá dentro, apertadas, empilhadas, vigiadas. Mas por que esse prédio foi construído assim? Quem escolhe viver num lugar desses? E o mais importante, o que isso revela sobre a sociedade russa que quase ninguém ousa mostrar? Hoje, o Belo Mundo vai te levar até o Novy Okerville, o maior condomínio residencial da Rússia, onde a privacidade é um luxo, a solidão é coletiva e o medo mora na porta ao lado. Antes da Rússia virar sinônimo de blocos gigantes, o país já era um contraste ambulante. De um lado, famílias encolhidas em cabanas rurais, muitas vezes sem luz, isoladas no frio do interior. Do outro, centros urbanos crescendo rápido, mas sem estrutura para aguentar a pressão populacional que viria pela frente. Foi nesse cenário desigual que, em 1917, com a Revolução Russa, o governo bolchevique propôs uma solução simples e radical. O Estado seria o dono da terra e também o responsável por botar teto sobre a cabeça de todo mundo. Na teoria, parecia justo. Na prática, era o começo de um experimento urbano sem precedentes. Nada de luxo, nada de individualismo. A casa agora era uma célula da coletividade. As primeiras ideias ainda engatinhavam. Prédios básicos, tudo igual, espaço mínimo, estrutura funcional. A prioridade era simples: enfiar o maior número possível de pessoas dentro de estruturas que dessem para montar rápido e barato. Tudo pensado na lógica do quanto mais melhor. Mas foi com Stalin que a coisa tomou corpo. Durante os anos 30 e 40, o país passou por uma migração interna gigantesca. Milhões de camponeses foram obrigados a sair do campo para trabalhar nas cidades, que não tinham nem rua asfaltada o suficiente, quanto mais moradia. A resposta do governo foi direta: empilha. Começaram a brotar por todos os lados os primeiros kommunalki, apartamentos coletivos soviéticos. Um banheiro por andar, cozinha compartilhada, sala comum. Privacidade? Nenhuma. Era um modo de vida baseado na escassez. Mas para um país em guerra, com escassez de tudo, era o que dava para fazer. E assim nasceu o padrão que ia moldar a paisagem russa por quase um século. Bloco sobre bloco, até onde a vista alcançasse. E o mais louco? Essa ideia nunca foi totalmente abandonada. Depois dessa fase veio a Segunda Guerra, e com ela o caos. Cidades arrasadas, milhões de mortos, fábricas no chão. Era poeira, trauma e um mar de gente sem casa. A União Soviética sangrava, e a pergunta continuava: onde colocar todo mundo? Foi aí que Nikita Khrushchev assumiu o comando e prometeu o impossível: moradia para todo mundo. Mas como fazer isso num país sem verba, sem tempo, sem estrutura? Simples. Pré-moldado. Concreto. Padronização total. A resposta foi brutalmente eficiente. Padroniza tudo. Sem frescura, sem detalhe, sem perda de tempo. Prédios feitos como quem monta caixa de sapato. Nasciam os Khrushchevkas, blocos de 5 andares, empilhados com concreto pré-moldado, zero elevador e espaço só para o básico. Cozinha minúscula, banheiro apertado, 2 quartos e um corredor. Era isso ou morar na rua. Esses prédios começaram a brotar em todos os cantos, sempre com a mesma promessa: calefação central, gás encanado, escola na quadra de trás e um mercadinho por perto. Tudo pensado para manter o cidadão dentro do próprio microcosmo, longe das vitrines capitalistas e perto do controle do Estado. Mas tinha mais por trás disso: manter todo mundo junto, vigiado, perto do trabalho, perto do partido. De fora, parecia eficiência. De dentro, era controle. Durante as décadas de 60 e 70,
a União Soviética virou um gigantesco canteiro de obras monocromático. De Moscou a Vladivostok, quem chegava achava que não tinha saído do lugar. Era tudo idêntico. Só que, mesmo empilhando gente a todo vapor, o problema continuava. Mais gente chegava do interior, mais filhos nasciam, mais blocos precisavam ser levantados. E assim, o conceito de condomínio-cidade ganhou força. Não era mais só botar um teto na cabeça, era construir a vida inteira ali dentro, da creche ao caixão. Tudo pensado para funcionar no piloto automático, tudo em nome do coletivo. Com o colapso da União Soviética nos anos 90, o sistema desabou. Mas os blocos, meus amigos, esses continuaram de pé. O país abriu as portas para a economia de mercado, a ideologia comunista perdeu espaço, a privatização chegou pesada. Mas o costume de empilhar gente em blocos gigantescos continuou firme e forte. Só que agora, o motivo não era mais ideológico, era econômico. De uma hora para outra, o modelo estatal de habitação sumiu. O Estado, que antes decidia onde você morava, agora dizia: esse apartamento é seu. Pode vender, pode reformar, pode alugar. Foi o maior processo de privatização imobiliária da história moderna. Milhões de famílias receberam gratuitamente o imóvel em que viviam. Geralmente uma Khrushchevka ou Brezhnevka, herdada de tempos anteriores. Só que, ao mesmo tempo, o país mergulhava numa crise brutal. Inflação galopante, desemprego, violência, colapso dos serviços públicos. Só que veio a parte difícil. Agora era cada um por si. Sem manutenção pública, sem verba para reforma, sem organização. Os blocos começaram a apodrecer por fora e por dentro. Era mofo, encanamento estourado, elevador quebrado, e ninguém sabia de quem era a culpa. Durante décadas, a moradia era do povo. De repente, era de alguém. Mas de quem? O Estado não fazia mais manutenção, e os moradores não tinham dinheiro, nem organização, para cuidar de prédios que, até pouco tempo atrás, pertenciam a todo mundo. Enquanto isso, surgia uma nova figura poderosa, o incorporador privado. Pois é, com a ascensão dos oligarcas e de políticos transformados em empresários da noite para o dia, o setor imobiliário virou máquina de dinheiro. Na nova Rússia capitalista, os governos locais e as construtoras perceberam que dava para lucrar, e muito, com aquela lógica soviética de adensamento. Empilha gente, gasta pouco, vende rápido. O setor imobiliário, antes proibido, virou um dos principais motores do novo capitalismo russo. Empresas surgiram do nada, financiadas por oligarcas e políticos, e começaram a erguer torres, shoppings, condomínios fechados, tudo sob a lógica do lucro, não mais da necessidade social. E foi aí que a história virou de cabeça para baixo. Lembra daquelas ideias soviéticas de padronizar para atender a massa? Agora o objetivo era outro: concentrar para rentabilizar. Empilhar gente não era mais sinônimo de abrigar, e sim para extrair o máximo por metro quadrado. E as construtoras que de bobas nunca tiveram nada, descobriram o mapa da mina. Pegar bairros periféricos, com fácil acesso à cidade, comprar terrenos a preço baixo, prometer infraestrutura de primeiro mundo e encher de blocos altíssimos colados uns aos outros. Só que, ao contrário dos planos soviéticos, não havia comitê, nem microdistrito, nem planejamento urbano. Muitas vezes, as torres surgiam antes mesmo de qualquer escola, hospital ou estação de metrô. Foi assim que nasceu Kudrovo, o tal formigueiro humano russo. O distrito, que até o começo dos anos 2000 era basicamente um vilarejo rural, era uma vila com menos de 200 habitantes. Casas simples, ruas de terra, campo ao redor. Mas estava colada no anel viário de São Petersburgo. E isso bastava. Mas aí chegou a IKEA, a famosa rede sueca de móveis e decoração, conhecida por vender produtos acessíveis, com design moderno, prontos para montar em casa. Quando a IKEA decidiu abrir um shopping na região, o recado foi claro. Ali tinha potencial de consumo. Ali dava para crescer.
e cresceu. Vieram as incorporadoras, vieram os guindastes, vieram os investidores e, claro, vieram os moradores. Milhares deles, atraídos por anúncios sedutores, preços convidativos e a promessa de que ali nascia uma nova forma de viver. Moderno, prático, acessível, uma cidade inteira embalada em concreto. Foi em 2015 que o ápice dessa transformação ganhou forma. Surgia o Novi Ockerville, o colosso que faria qualquer Khrushchevka parecer casa de boneca. 35 entradas, 3.708 apartamentos, mais de 18 mil moradores espremidos no mesmo endereço. Não é figura de linguagem, é literalmente uma cidade vertical, uma colônia humana empilhada como formigueiro. E não é à toa que ele ganhou esse apelido, o formigueiro humano. Na verdade, ele é o rei de todas as colônias de formigas. Mas ao contrário dos tempos soviéticos, não tem mais Estado cuidando de nada. Não é prédio do governo, nem habitação popular. É um condomínio privado, com síndico eleito, taxa de manutenção e regras próprias. Como qualquer prédio do mundo capitalista, só que em escala monstruosa. A ideia é de autossuficiência. Você vive ali e tem tudo ali. Tem supermercado, tem padaria, tem farmácia, salão de beleza, academia, creche, cafeteria. Tem até a agência dos Correios no térreo. Parece um sonho, não parece? Mas aí é que começa o pesadelo. Logo começaram a pipocar as reclamações. Tem gente que passa meses sem sair do prédio, literalmente. Fila para tudo virou rotina. A luz do sol mal entra em boa parte dos apartamentos. E quando você tenta sair de carro, é caos. Com só 3 saídas principais, o trânsito trava. Engarrafamento todo dia, toda hora. Estacionamento, falta vaga. Escola, lotada. Espaço público decente? Quase nenhum. O que foi vendido como a solução perfeita, morar com tudo por perto, virou um baita alerta. Funciona? Até funciona. Mas a que custo? Você vive espremido, cercado por milhares de vizinhos que nem sabe quem são. Tem uma sensação constante de confinamento, de viver num lugar onde tudo é perto, mas tudo é demais. No papel, a ideia até parece boa. Colocar muita gente num espaço pequeno, com tudo por perto. Um mercado no térreo, uma escola ao lado, uma farmácia a poucos passos. Tudo fácil, tudo eficiente. Mas na prática, o buraco é mais embaixo. Quem vive nesses formigueiros humanos costuma repetir 2 palavras: comodidade e claustrofobia. Sim, é prático resolver quase tudo sem sair do bloco. Mas viver num ambiente tão denso cobra um preço, e alto. As áreas comuns vivem cheias, os elevadores demoram, e o trânsito nos arredores é uma loucura. Estacionar, então, é um pesadelo diário. Tem prédio onde o morador leva meia hora só para achar uma vaga nas redondezas. E como muitas dessas obras são feitas às pressas, focadas no lucro e não na qualidade, o resultado costuma ser problemático. Acabamento duvidoso, paredes finas, encanamento barulhento. Em alguns casos, as rachaduras aparecem poucos anos depois da entrega, mas o que mais pesa nem sempre é visível. É o impacto psicológico. Viver cercado por milhares de vizinhos, sem espaço, sem silêncio, sem privacidade, isso mexe com a cabeça. Ansiedade, estresse, até depressão. A vida em alta densidade cobra seu preço mental. E nas redes sociais russas, isso virou até conteúdo. No TikTok, no Telegram, pipocam vídeos mostrando o cotidiano nesses blocos. Corredores intermináveis, elevadores lotados, brigas de condomínio, falta de luz solar. E os apelidos já entregam tudo. Gaiola humana, prédio-prisão, colmeia vertical. Mesmo assim, as torres continuam subindo. Só em Kudrovo já são mais de 50 mil moradores, o equivalente à população de cidades como Lençóis Paulista ou Itapipoca. A diferença? Lá, as pessoas estão espalhadas. Aqui, empilhadas. E aí vem as perguntas que não querem calar. Se tanta gente reclama, por que continuam construindo esses blocos?
Se é tão problemático, por que esse modelo não para de crescer? A resposta não é simples, mas passa por uma palavrinha que tem decidido o futuro de muitas cidades mundo afora: o lucro. Na prática, esses megablocos são um negócio altamente rentável. Pensa só. Em vez de ocupar um bairro inteiro com casas espalhadas, o investidor levanta uma única torre e encaixa ali milhares de apartamentos. O custo por morador despenca, o retorno financeiro dispara, e os governos locais, muitas vezes, fingem que não viram nada. Além disso, tem um fator que não dá para ignorar. A urbanização na Rússia continua a todo vapor, especialmente em regiões como São Petersburgo, onde milhares de pessoas se mudam todos os anos, saindo do interior em busca de trabalho, escola, hospital. E essas pessoas precisam de moradia. Junte tudo isso a um salário que não acompanha o custo de vida nas grandes cidades. Então, qual é a alternativa mais acessível? Apartamento pequeno, apertado, dentro de um bloco gigante que promete resolver tudo num único CEP. É o famoso: empilha todo mundo no mesmo lugar e torce para funcionar. As construtoras vendem esse modelo como se fosse uma revolução urbana. Chamam de moderno, eficiente, sustentável. E para muita gente até é, principalmente para quem veio de condições mais precárias. Só que no fundo, o que se vê é um sistema onde o indivíduo precisa se adaptar ao projeto, e não o contrário. E por trás dessas construções tem muita coisa rolando. Apoio político, isenção fiscal, lobby de incorporadora. Não é só necessidade, é interesse. E dos grandes. Urbanistas e arquitetos já vêm alertando há anos. Essa verticalização agressiva cria cidades sem identidade. Cidades onde o morador não se sente parte de nada. Vira só mais um número na contagem de unidades vendidas. É o que muitos chamam de urbanismo sem alma. Por fora, até pode parecer novo, moderno, estiloso. Mas por dentro, as mesmas rachaduras invisíveis de sempre. E aí, a pergunta inevitável aparece: até quando isso vai funcionar? Porque hoje não tem mais partido, nem ideologia, nem plano de 5 anos. Agora quem manda é o mercado. Se tem gente comprando, tem torre subindo. Mais bloco, mais gente, menos espaço. Será que esse modelo tem limite? Ou será que estamos criando lugares tão compactados que já nem dá mais para chamar de cidade? O que Kudrow mostra para o mundo não é só uma realidade russa, é um espelho de algo muito maior. Um modelo de urbanização que está se espalhando rápido demais e sendo questionado de menos. Porque não é só ali que isso acontece. Em Moscou, São Petersburgo, Yekaterinburg e até fora da Rússia. Tem formigueiro humano sendo construído na China, nos Emirados Árabes, na Índia e até na América Latina. A lógica é sempre a mesma: adensar ao extremo. Vender a ideia de que você pode ter tudo ao alcance, dentro de um bloco só. Mas esconder o custo real disso. Porque, no fim, viver num prédio com 18 mil pessoas é o quê? Solução moderna ou desespero urbano? É a cidade do futuro, ou o futuro sem cidade. Você conhecia essa história? Já tinha ouvido falar no formigueiro humano da Rússia? E mais, você moraria num lugar assim? Comenta aqui o que você acha dessa realidade maluca e já aproveita para curtir o vídeo, se inscrever aqui no Belo Mundo e ativar o sininho, porque ainda tem muita história absurda como essa vindo por aí. Muito obrigada pela companhia. Nos vemos no próximo.